Aqui, a gente tem essas duas reações, né? Uma reação que ele tem o SO2, ele junta esse cara com A2 e forma o 2SO3. E essa reação de baixo, que ele usa esse SO3 daqui de cima, junta com água e forma H2SO4. Tá, beleza, entendi. Então, ele usa essa reação aqui para formar essa. Tá. Então vamos ler o enunciado. Olha lá, ó. Quando essas reações ocorrem em um recipiente fechado, analisando os fatores considerados. Então, ele dá esses três fatores aqui pra gente. E daí, ele pergunta assim, ó. Indique aqueles que atuando sobre o equilíbrio 1. O que é o equilíbrio 1? Essa primeira reação aqui, né? Essa primeira reação. Os fatores que atuando sobre essa daqui tendem a reduzir a produção de ácido sulfúrico no equilíbrio 2. Então, que tendem a reduzir ácido sulfúrico é o H2SO4, né? O que tende a reduzir essa concentração de H2SO4 aqui? Beleza? Tá. Então, o que acontece? Ele deu essas 5 situações, a gente vai ter que analisar uma por uma, tá bom? Injeção de O2. Então, você está aumentando a quantidade de O2. Se você está aumentando a quantidade de O2, aumentou a concentração de alguma coisa, equilíbrio desloca para o mesmo lado. Esse equilíbrio está vindo para cá. O que está acontecendo? Bom, perdão, desculpa. O equilíbrio está vindo para lá, né? Você aumenta a quantidade de O2, você consegue formar mais 2SO3, tá? Desloca para o outro lado. Então, o que vai acontecer? Você está aumentando a quantidade desse cara aqui, tá? Se você aumenta a quantidade desse cara aqui, então o que está acontecendo? Você aumenta a quantidade desse cara aqui também. Então a gente sabe que se a gente injetar mais O2, a gente aumenta a produção de H2SO4. Não é isso que a gente quer, beleza? A2, elevação da pressão. Então se eu aumentar a pressão aqui, sempre no equilíbrio 1, né? O que acontece? Aumentou a pressão, desloca pro lado de menor volume gasoso. Então, aqui a gente tem o quê? 2 com mais 1, a gente tem 3 volumes, aqui a gente tem quantos? 2 volumes. Então, se a gente aumentar a pressão aqui nesse primeiro equilíbrio, o que vai acontecer? A gente vai deslocar para o lado de menor volume gasoso. Então, a gente vai aumentar esse cara. Aumentando esse cara aqui, a gente vai aumentar esse cara também. E não é isso que a gente está procurando. Beleza? Então, a gente sabe que a 2 também está errada. 3. Redução de temperatura. Redução de temperatura desloca para o lado exotérmico, no sentido exotérmico. E ele deu essa informação para a gente descobrir se ela é endo ou exotérmica, né? Olha aqui, ó, tá vendo esse mais 46 calorias? Ele tá depois da seta, o que significa que essa é uma reação exotérmica, tá bom? Como assim? Vocês não podem confundir isso com isso, ó, ΔH positivo. Isso são duas coisas diferentes, tá bom? O que está acontecendo? Ele está fazendo a reação, formando alguma coisa e calor. Como assim? Ele está liberando energia, tá bom? É isso que significa esse 46 aqui depois da seta. Então, nesse sentido aqui, ela é exotérmica, e nesse sentido aqui, ela é endotérmica, beleza? Então, o que está acontecendo? Se eu reduzir a minha temperatura, o que vai acontecer? Se eu reduzo a minha temperatura, desloca no sentido exotérmico. Então, se desloca no sentido exotérmico, eu aumento a produção desse cara, aumento a produção desse cara, aumento a produção desse cara. Não é isso que eu estou procurando, beleza? Então, a gente sabe que a 3 também está errada. Vamos olhar a 4 agora. Redução da pressão. Bom, a gente viu que elevação da pressão está errada, então a gente sabe que redução da pressão está certa, né? Vamos ver por quê. Bom, aquele mesmo esquema, né? Aqui a gente tem 3 volumes gasosos, aqui a gente tem 2 volumes. Se eu reduzir a minha pressão, eu vou jogar isso daqui para que lado? Para o lado de maior volume gasoso. Então eu diminuo a produção desse cara, consequentemente diminuo a produção desse cara, consequentemente reduzo a produção desse cara. Então a 4 aqui está certa. E agora vamos olhar 5, elevação da temperatura. Bom, a gente sabe que se reduzir a temperatura
não dá certo, então elevar a temperatura dá certo, tá bom? Já chamo aqui as nossas duas alternativas certas. Mas vamos ver o porquê. Elevação da temperatura, o que vai acontecer? Olha os sentidos, ó. Elevação da temperatura desloca no sentido endotérmico. Qual é o sentido endotérmico? Para cá, ó. Então, eu tô diminuindo a concentração desse cara. Se eu diminuo a produção desse cara, eu diminuo a produção desse cara, consequentemente diminuo a produção desse cara aqui. Beleza? É justamente o que o enunciado quer. Portanto, as alternativas certas, 4 e 5. Letra... Cadê? Tem isso? Tem, né? Letra C, ó. Somente as alternativas 4 e 5. Beleza, vamos embora. Em uma aula de química cinética... Tá, então, vamos lá. Isso daqui é aula de química cinética. A gente tá fazendo um estudo cinético. Primeiro, olha essa equação aqui, ó. Toda 1 para 1 para 1, a gente não vai nem precisar olhar para isso daqui depois, beleza? Olha esse quadro aqui, ó. A gente vai ter que analisar o impacto que esses caras aqui, ó, tem na velocidade, tá bom? Então, o que essa tabela mostra? Ela tá falando assim, ó. Se eu pegar, ó, ele tem a experiência 1, que é essa linha, a experiência 2, que é essa linha, a experiência 3, que é essa linha, assim por diante. O que ele tá fazendo? Ele tá pegando e ele tá, ó, mudando a concentração de um dos elementos, tá bom? De um dos reagentes. E daí, ele mudando essa concentração implica em uma mudança de velocidade, ou não, tá? E é isso que a gente tem que determinar por esse estudo cinético. Como assim? Para fazer um estudo cinético, a gente tem que achar dois experimentos onde uma mude e outra fique constante, tá bom? Tem uma aula bem legal que eu dei disso, postada no YouTube, que é velocidade, ou cinética, ou alguma coisa do gênero. Primeiro estudo, a gente tem uma formulinha, né? Que a velocidade é o quê? K vezes a concentração de A elevado a N vezes, ou melhor, eu gosto de escrever assim, concentração de A elevado a Zinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho, tá? E daí, o que acontece? A gente vai ter um certo expoente, tá? Que seria o coeficiente, que é o quanto isso vai mudar. Isso já vai ficar um pouco mais claro. Então vamos vir aqui e escolher um experimento. Quero primeiro analisar o meu B mudando, tá bom? Para eu ver o meu B mudando, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui ele está mudando de 1 para 2. E aqui o meu A, ó, ele permanece constante daqui para cá, tá bom? O que isso significa? Isso significa que o impacto que eu vou ter na minha velocidade vai ser referente só ao meu B, tá bom? Então, essa mudança aqui, ela tem a ver só com o meu B. O meu A não está impactando em nada. Por quê? Porque eu não adicionei mais nada do meu A dentro da minha solução, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou multiplicando a concentração do B por 2. E o que está acontecendo com a minha velocidade? Ela também está sendo multiplicada por 2. Olha que legal, tá? Então, o que está acontecendo? Eu sei que o meu B, olha aqui, ó. No momento em que eu duplico ele, tá bom? Eu tenho o meu B e eu tenho a velocidade. No momento em que eu duplico esse meu B, a minha velocidade também duplica, beleza? Então, 2 elevado a quanto que eu teria que elevar isso daqui? Para isso daqui dar 2, né? Então, a gente tem 2 aqui. Eu estou duplicando esse cara aqui, né? Imagina, a gente está mexendo com isso, né? Para minha velocidade aqui, ó, ser duplicada, a quanto que eu teria que elevar esse cara aqui? A quanto que eu teria que mudar no meu B, tá? Para que essa velocidade seja duplicada. Essa continha a gente faz assim, ó. 2 elevado a quanto, aqui, ó, que dá 2. O meu x tem que ser quanto nesse caso? O meu x tem que ser igual a 1, beleza? O que significa isso? Isso significa, ali ó, ordem 1. Isso significa que no momento em que eu duplicar o meu b, a minha velocidade vai duplicar. Se eu
quadruplicar o meu B, a minha velocidade vai quadruplicar, beleza? O que acontece de um lado vai acontecer do outro. Então, o meu B é de ordem 1, tá? O meu Bzinho é de ordem 1, tá bom? E daí aqui agora, a gente já descobriu o meu B, a gente tem que mexer no nosso A, tá bom? Então, a gente vai escolher aqui algum experimento onde o B esteja constante. Onde que o B está constante? Por exemplo, olha aqui embaixo, ó. O nosso B, ele tá constante. Olha aqui, ó. 1 para 1, o nosso B está constante. E o nosso A, o que está acontecendo aqui com ele? O nosso A está aumentando, ele está sendo multiplicado por 1,5, tá bom? E o que está acontecendo com a velocidade do A aqui? Olha lá, ó. Vixe, ela ficou igual. O que significa isso? Isso significa que, tá? Isso significa que a quantidade do meu A não impacta na minha velocidade, tá? Se eu adicionar esse cara aqui a rodo, a minha velocidade vai ficar constante, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Porra, eu tô aumentando a concentração do meu A, enquanto o meu B tá constante, então o B não impacta em nada, e a minha velocidade permaneceu igual. O que significa isso? Isso significa que o meu A não tem impacto na minha reação. E como que eu escrevo isso? Eu escrevo como se fosse concentração de A elevado a zero. Por quê? É aquela mesma continha que a gente fez antes, né? A quantidade que está mudando aqui, ó, 1,5. 1,5 elevado a quanto que vai dar? Isso daqui está sendo multiplicado por 1, né? Não muda, um elemento neutro. Que vai dar 1. Bom, esse número aqui, qualquer que ele seja, né? Esse número aqui, qualquer que ele seja, elevado a x para dar 1, qualquer número, ele teria que ser elevado a 0, tá bom? Isso significa... isso que significa um negócio ser de ordem 0, tá? Ele não tem impacto na sua reação. Por quê? Qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. E se você multiplicar alguma coisa por 1, olha aqui, ó. Imagina que a concentração do meu A está elevada a 0. Pô, se a concentração do meu A está elevada a 0, independente do número que for aqui, isso aqui vai ser 1. E 1 multiplicado por qualquer outra coisa vai ser aquela coisa, tá? Então, na hora de escrever essa lei cinética, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que a velocidade é igual a k, esse k é uma constante, vezes A elevado a 0, vezes concentração do B elevado a 1. Só que aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Qualquer número que esteja elevado a 0 é igual a 1, vezes a concentração de B elevado a 1. Ou, escrevendo isso daqui de um jeito um pouquinho melhor, posso falar que é K vezes a concentração de B. Beleza? Resposta certa aqui nesse caso também. Letra C. Tá, beleza. Esse conteúdo aqui eu acho que a gente não teve, né? Tá, então vou ter que ensinar isso daí. Aparentemente, isso daqui é conteúdo sobre hidrólise salina, tá bom? O que é hidrólise salina? A gente tem uma reação que a gente chama reação de neutralização. O que é isso? Você pega um ácido, por exemplo, H2SO4, você adiciona nesse ácido uma base, tá bom? E isso daqui vai formar um sal mais água. Essa reação, ela é o quê? Ela é uma reação reversível, tá? O que acontece? Esse sal aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou tentar mostrar o que eu posso para resolver a questão. Mas esse sal aqui, ele vai ter uma parte que vai vir do ácido e uma parte que vai vir da base, tá bom? E com esse sal aqui, você pode dizer, esse sal, ele é ácido, esse sal, ele é básico, ou esse sal, ele é neutro.
como que você vai dizer isso? Bom, se esse teu ácido, tá bom? Se esse teu H2SO4 aqui, por exemplo, ele for mais forte que a tua base, então, claro, nesse caso aqui não se aplica, tá? Mas é só um exemplo. Se esse teu ácido aqui, tá? Vou até escrever para não confundir. Se o ácido, ele for mais... Aqui é um maior que, né? Mas se ele for mais forte que a sua base, é como se fosse um cabo de guerra. Se o seu ácido for mais forte que a sua base, ele vai ser um sal o quê? Ácido. Se o seu ácido ele for mais fraco que a sua base, você vai ter... Então, se a sua base for mais forte que o ácido, né? Você vai ter um sal básico. E se, por exemplo, você tiver um ácido forte e você tem uma base forte também, o que vai acontecer? Você vai sobrar com sal neutro, como se fosse um cabo de guerra, né? Ó, esse aqui é forte e esse aqui é fraco. Quem que ganha? O forte, então ele vai ser ácido. Se esse aqui for forte e esse aqui for fraco, quem ganha? O forte, então ele vai ser básico. E aqui, se os dois forem fortes, o cabo de guerra vai ficar empatado. Então ele vai acabar sendo neutro, beleza? Então, com esse sal aqui, ó, você consegue dizer... claro, né, que ele deu os sais pra gente, ó. Então, esses sais aqui, com esses sais, você consegue dizer o que ele é. Se ele é um sal ácido, básico ou neutro. Lembrando do ácido e lembrando da base, tá bom? E daí aqui ele pede assim pra gente, ó. Com isso em mente, o professor apresentou uma lista de compostos, pediu para os alunos identificar qual deles, ao ser dissolvido em água... Então, a gente tem aqui, né, uma hidrólise, tá? O que é hidro? Hidro é água, lise é quebra, então é uma quebra pela água, tá? Uma quebra desse sal, formaria uma solução com pH maior do que 7. O que é um pH maior do que 7? Significa que é um pH, o que, ó? Básico, tá bom? Então, no fundo, ele quer saber quais desses sais aqui é um sal básico. Então, a gente vai ter que fazer a hidrólise desses sais aqui. Bom, primeiro de tudo, essa primeira parte aqui, ó, ela vem do quê? Ela vem da base, tá bom? E essa segunda partezinha aqui, ó, tá? Ela vem do quê? Ela vem do ácido. E para isso, a gente vai ter que lembrar lá dos ácidos, tá bom? Então a gente tem aquele primeiro macete lá, né? Não como bolo claro, somente pão sírio. Então, aqui, ó. Esses aqui são os hidrácidos, tá bom? Então, olha lá, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. E a gente tem aquele outro macete que ensinaram de jeitos diferentes, né? Ivan Brocha clonou filho sem comer... sem comer ninguém. Ou tem aquele índio brasileiro na floresta corre nu, alguma coisa assim. Tem algum outro macete. E daí, aqui só um H, 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 2S, H, tá? São os dois ácidos, os dois oxiácidos e hidrácidos que a gente tem, né? E daí, nesses aqui, a gente tem a ordem de forteza deles ali, né? A ordem de força deles. Esse primeiro aqui, a gente tem que fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. A gente descobre que esse cara aqui é forte, esse aqui é uma exceção que ele é fraco, daí esse daqui também é fraco, esse daqui é forte, esse cara aqui é forte, esse cara aqui é moderado e esse cara aqui é fraco. E aqui ele já tá em ordem, tá bom? Você tem aqui os ácidos fortes, esse ácido aqui é moderado, esse ácido aqui é fraco,
beleza? E daí, aqui dentro das bases, tá? As bases, você vai ter um elemento e um hidrácido, tá bom? E esse primeiro elemento que vai definir se a base ela é forte ou se ela é fraca, tá bom? E como que eu sei disso? A primeira família da tabela e a segunda, elas vão ter bases fortes. De resto, é tudo fraco. Então, aqueles macetinhos lá, né? Linda, namorada, Karina, roubou, casou na França. E a outra era Bela Margarida, casou com o senhor Barão Ratão. Essa daqui é a única exceção. De resto, todas essas são fortes. Todos os outros elementos que não estão aqui vão formar bases fracas. Então agora, com isso a gente já pode fazer a questão, tá bom? Então olha o primeiro aqui, ó, Na2S. Vamos ver aqui o Na, ó. O Na, ele vem da base, tá bom? E o Na, ele é o quê? É uma base forte, tá bom? Esse Na é uma base forte. E esse S veio da onde? Do H2S, ele é um ácido fraco, tá bom? Então isso daqui é forte, isso daqui é fraco. Logo, isso daqui vai se formar um sal o quê? Um sal básico, tá bom? Vamos ver o outro aqui, ó. Na. Na de volta, né? Base forte. E o Cl é o quê? Vem do HCl, que é um ácido forte. Forte com forte vai dar o quê? Neutro, tá bom? Aqui, NH4. Porra, tá aqui em algum lugar? Não achou? Beleza? Pá, base fraca. E o SO4 é o quê? O SO4, ele vem do H2SO4, que é um ácido forte. Então, ácido forte com base fraca vai formar um sal ácido. Aqui, neutro. Aqui é básico. KNO3. O K é o quê? O K é base forte. E o NO3 é o quê? Acho o NO3 aqui, ó. É um ácido forte. Forte com forte, neutro. E o último aqui, NH4, base fraca, Br forte. Base fraca com ácido forte, ácido. O que ele queria? Um ácido, um sal com pH básico. Qual que é o ácido com pH básico aqui? O único ácido com pH básico vai ser letra A, o Na2S. Sei que ficou muito confuso, até porque é um conteúdo que a gente não teve, pelo menos até antes, eu não fui nas aulas de recuperação, né? Então, pelo menos até antes da aula de recuperação, a gente não teve esse conteúdo, não que eu me lembre pelo menos, tá? Então fica meio complicado de ensinar o conteúdo e resolver a questão, tá? Mas acho que talvez para vocês que já tiveram essa aula, vai ficar um pouco mais fácil de entender o que eu acabei de fazer, tá bom? Em uma fábrica de fertilizantes, a produção de amônia, Durante o experimento, vamos ver o que ele quer. Base nessa informação, os engenheiros da planta foram solicitados a calcular a velocidade de consumo de H2, tá bom? Ele quer a velocidade do consumo desse cara aqui. Vamos ler esse enunciado. Fábrica de fertilizantes, produção de amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio é um passo crucial no processo de fabricação de adubos, tá? Durante o experimento para otimizar a produção, foi observado que o nitrogênio está sendo consumido a uma taxa de 12 mols a cada 120 segundos. Então, o que está acontecendo? Você está consumindo 12 mols de nitrogênio a cada 120 segundos. Ou então, né, 2 minutos. Tá. Com base nessa informação, os engenheiros da planta foram solicitados a calcular a velocidade de consumo de hidrogênio. A velocidade calculada é... E ele está querendo saber aqui por minuto, tá bom? Então, primeiro de tudo, né? Se você tem 12 mols de nitrogênio a cada 120 segundos, então 2 minutos, em 1 minuto, quanto você teria? Bom, você teria a formação da metade disso daqui, né? Então,
6 mols de N2 a cada minuto, tá bom? Quanto que você usa? 6 mols desse cara aqui a cada 1 minuto. Portanto, olha essa proporção aqui, ó. 1 para 3 para 2. Porra, se essa proporção aqui é de 1 para 3 para 2, se você está consumindo 3 mols desse cara aqui, 1 mol desse cara aqui, essa proporção é o quê? 3 para 1, né? Você vai ter que, proporcionalmente, consumir 3 vezes mais nitrogênio do que você está consumindo de hidrogênio, tá? Então, olha lá. Se você está consumindo aqui, ó, 6 mols desse cara, a proporção é de 3 para 1. Então, quantos mols você vai ter que consumir aqui, ó? 18 mols, tá bom? Essa proporção lá de 3 para 1, beleza? 18 mols por minuto. Beleza? Desculpa, né? Eu escrevi certo, mas eu falei ao contrário, perdão. Ó, se você tá consumindo aqui... Olha lá. Se você tá consumindo 6 mols de nitrogênio, tá? Essa proporção aqui é de 3 para 1, né? Então, à medida que eu consumo 1 mol de nitrogênio para fazer esse cara, eu consumo aqui, ó, 3 mols de hidrogênio, tá bom? Então, se aqui eu consumir 6 mols de hidrogênio, eu vou ter que ter consumido quanto? 18 mols, tá bom? Daqui pra cá, né, essa proporção é de 3 para 1, é uma proporção de 3 vezes. Então, daqui pra cá tem que ser uma proporção de 3 vezes. Beleza? E aqui na 15, a última. O etanol combustível é uma fonte de energia renovável que reduz as emissões de gases de efeito estufa em comparação com a gasolina. Biodegradável, já tá, beleza. A partir das equações termoquímicas, aplicando os princípios da lei de Hess, o valor da entalpia padrão de combustão do etanol é da ordem de... Beleza, vamos embora. Primeiro de tudo, etanol, tá? Etanol é isso daqui, ó. C2H6O, tá bom? E ele tá perguntando combustão do etanol. Cara, a combustão do etanol é o quê? É você pegar esse cara, adicionar oxigênio, e isso aqui vai formar o quê? Isso aqui vai formar CO2 mais água. Beleza? A gente tem que balancear esse cara aqui, né? Não vou perder muito tempo. Opa. Calma lá que fiz besteira. 2 carbonos, tem que ter 2 carbonos. 2, 5, 4... Quanto que eu tenho que ter lá do outro lado? Contrário, né? Aqui tem que vir um 3, 2... Não. Faltou, né? 3, 6, 7, 4... Tem que vir um 3 aqui também, né? Beleza. Então agora a equação tá balanceada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar essas equações aqui, tá? Essas 3, para chegar nesse cara aqui, ok? Então, primeira de todas, olha a mais gritante, ó. Olha aqui, ó. C2H6O tá aqui, ó. A gente vai ter que usar essa equação aqui. Vamos reescrever essa equação. O que a gente precisa fazer com essa equação? A gente precisa inverter ela, né? Então, a gente vai escrever ela como C2H6O formando 2 carbonos mais 3H2 mais meio oxigênio. E quando a gente inverte, o que a gente faz com esse ΔH? Inverte também. ΔH igual a 278. Beleza, fechou. O que mais que a gente pode olhar aqui? Olha lá, ó.
H2O e CO2. As duas estão entre os produtos, né? O que eu vou ter que fazer com esses caras? Bom, se eu tenho 2 CO2 aqui, eu tenho que multiplicar essa reação por 2. Então vai ficar 2C mais 2O2 formando 2CO2. E quanto que vai ficar esse ΔH aqui? Vai ficar essa parada vezes 2, né? Menos 394, isso aqui é igual a 798, é isso, né? Menos, tem um sinalzinho de menos ali, tá? Menos 798, beleza? Tá, o que mais que a gente tem aqui? Beleza, daí a próxima... Opa, 788 não, 788. Tá, e daí a próxima a gente tem o H2O. O H2O, o que a gente tem que fazer com esse cara? A gente tem quantos aqui, ó? 3. Tá do lado certo, a gente só tem que multiplicar esse cara aqui por 3, beleza? Então, multiplicando isso daqui por 3, vai ficar 3H2 mais 3 meios de O2, formando quanto? 3H2O. E o ΔH, por quanto que a gente tem que multiplicar ele? Por 3, né? Quanto que vai ficar isso daqui? Menos 2 e 3, menos 858. Beleza? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e a gente tem que somar esses caras aqui, né? Antes, eu só quero conferir e ver se aqui na reação tá certa. Então, olha lá, ó. C2 aqui. Sobrou, vamos cortar tudo que a gente tem direito para cortar, né? A gente tem um 2C antes da seta com 2C antes da seta, vai embora. A gente tem um 3H2 antes da seta com 3H2 depois da seta, manda embora. E a gente tem 3 meios de O2 com 1 meio de O2 lá. Então você tem 3 meios, que seria 1,5, com 1 meio 0,5 lá, né? Quanto que sobra? Se você cortar esses dois caras, sobra 1, né? Então vai sobrar quanto? Vai sobrar, cortando esses caras aqui, ó, vai sobrar 1 O2 desse lado. Vamos somar todo mundo? O que a gente tem lá, ó? C2H6O, 2O2 com mais 1 O2, mais 3O2, formando o que do outro lado? 2CO2 mais 3H2O. Vê se fecha, olha lá. C2H2, 3O2, fechou. Esses caras aqui são iguais, então é porque a gente fez tudo certinho. Então o ΔH, quando a gente pegar esses caras aqui e somar, isso daqui vai dar certinho, beleza? Então primeiro, vamos somar esses dois valores negativos aqui, tá? 788 com 858, quanto que vai dar isso? 886 com 1941, 5616, né? Então, menos isso daqui, a gente tem que pegar, reduzido isso daqui, 278, né? Então, quanto que vai ficar isso daqui? Vem 316853631, beleza? Com sinal negativo. Então, a variação de entalpia desse cara aqui é quanto? Menos 1368 kilojoules. Fechou? Então a resolução do roteiro tá aí, feita para vocês. Algumas partes, tipo essa parte aqui de hidrólise, acredito que pode ter ficado meio confuso. Essa partezinha que eu errei a continha, e eu não achei onde eu errei essa continha também, mas espero que vocês façam certo aí em casa, o raciocínio eu passei para vocês. Acredito que de resto tenha ficado tudo relativamente claro até, tá bom?